GTA, God of War, Elden Ring, Zelda, Counter-Striker, FIFA. O que esses jogos têm em comum? Não São sei. todos jogos eletrônicos, não é mesmo? E aí, seu apertador de botão, tudo bem com você? Eu espero que sim. Guta aqui e bem-vindo ao GG Games. Se você clicou nesse vídeo, assim como eu, você é uma pessoa curiosa e gosta de saber um pouco mais sobre a história dos videogames. Então prepare-se para uma viagem no tempo emocionante. Vamos lá então. Tudo começou em 1958, quando um jovem cientista chamado William Higginbotham, não o Benjamin Button, Higginbotham, desenvolveu um jogo chamado Tennis for Two. Esse foi o primeiro videogame registrado na história. O jogo consistia em uma representação gráfica simples de uma partida de tênis exibida em um osciloscópio. Mas que coisa que seria essa? Não vamos se deter muito aos detalhes, mas seria tipo um sonar do submarino. É uma ferramenta que permite visualizar um sinal elétrico na forma de um gráfico. Pega só a visão do cara na época. A partir desse primeiro passo, outros começaram a ter ideias em cima desse conceito. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e valeu e falou. É mentira! Vamos então prosseguir por aqui. A partir daí, a história dos videogames começa a ter mais importância. Em 1968, quando Ralph Baer criou o Brownbox, um aparelho que transmitia jogos eletrônicos por meio de uma televisão. Ele foi o protótipo que rodava alguns jogos, mas nunca chegou a ser vendido de fato. Então assim, se tinha a ideia de um videogame, mas não se tinha investimento nessa área na época, por ser algo totalmente novo na tecnologia. Então em 1972 teve o primeiro videogame comercializado. Eles modificaram algumas coisas no Brownbox, a Magnavox criou o Odyssey e o tornou o primeiro console a ser vendido nos Estados Unidos. E não foi um sucesso comercial como os videogames de hoje em dia. No Brasil ele ficou famoso como telejogo. Isso foi comercializado no final dos anos 70. Algo muito caro para a época. Se você acha o PlayStation 5 caro, imagine em vez de comer, comprar um console na década de 70. Era mais ou menos isso. Em 1978, o fenômeno Atari. Em 1978, que surge um dos famosos consoles da história, o videogame Atari 2600. O aparelho foi projetado por Nolan Bushnell e lançado primeiramente nos Estados Unidos. Em 1983, foi a vez dos brasileiros se renderem ao sucesso de vendas. Perceba que levou 5 anos para chegar até o Brasil. Como sempre aqui no Brasil, tudo atrasado. É a verdade, não minto. O problema é que a marca passou por sérios problemas financeiros e deu espaço a outras gigantes da tecnologia, como as empresas japonesas Nintendo e Sega. Em 1983, a japonesa Nintendo abriu caminho com o console Famicom, de 8 bits, que também foi chamado de NES, Nintendo Entertainment System, vulgo Nintendinho para nós aqui do ocidente. Um dos consoles mais emblemáticos da história, e tinha jogos como Mario, Donkey Kong, grandes ícones do videogame. Vamos partir para a década de 80 então. Chega o Master System. Quem se lembra do Master System? Foi no período de 1981 a 1985 que a Sega, outra empresa japonesa, lançou as versões 1, 2 e 3 do videogame. No entanto, mesmo com tanta modernidade, havia dificuldade em superar a Nintendo. E em 1989 ela lançou um videogame chamado Genesis, também conhecido aqui como Mega Drive. Mega Drive muito conhecido pelos jogos do Sonic, não é mesmo? Chegando na década de 90, eu te faço uma pergunta. Mario ou Sonic? A disputa era essa. Nada de Microsoft ou Sony com Halo ou God of War. A disputa era Nintendo e Sega. E eram as gigantes. A Sega queria disputar com o seu Mega Drive, que teve Sonic, como eu mencionei, como jogo mais conhecido. Já a Nintendo não ficou para trás, com o famoso Mario. Quem não conhece o Mario? Mas que Mario? E lançou o que chamamos de um dos maiores sucessos da história, o Super NES. Na era dos 16 bits, a indústria já estava bem sólida, mas a concorrência não era tão grande. A partir então de 1994, a Sony entrou no mercado com o seu PlayStation. E foi depois eles tentarem entrar numa parceria com a Nintendo, que não deu muito certo. Então resolveram lançar o seu próprio console, que em vez das mídias tradicionais de cartucho, tornou a usar o CD, e cada um seguiu seu caminho. E não precisou de muito tempo para a PlayStation se tornar líder do mercado com cerca de 100 milhões de unidades vendidas, e mostrando que seus concorrentes Sega com o Saturn e a Nintendo com o seu Nintendo 64 ainda usando cartucho, deixou eles em maus lençóis. Nos anos 2000, a Sony continuou com seu bem-sucedido PlayStation e lançou a versão 2, que passou a ter mídias em formatos de DVD. A Nintendo, por sua vez, trouxe o GameCube, que sucedeu o Nintendo 64 e começou a usar CD também.
Já a Sega apresentou o Dreamcast, além também da entrada da Microsoft no mercado, com o famoso Xbox. Então o mercado se tornou muito competitivo, e a partir daí quem ganhou foi o consumidor, que passou a ter mais avanços nos seus jogos cada vez mais rápido e muito mais opções para se jogar. Com esse boom, vieram outros lançamentos que já conhecemos, como o PlayStation 3, o PlayStation 4, o Nintendo Wii, Nintendo Wii U, o Xbox 360, Xbox One, além, é claro, do Nintendo Switch. Até o momento da gravação desse vídeo, os consoles atuais são o PlayStation 5 da Sony e o Xbox Series da Microsoft. A Nintendo não está olhando para a potência, mas sim para a experiência dos usuários, e permanece com o Nintendo Switch, às vésperas de estar lançando o Nintendo Switch 2. E o que será que vem para o nosso futuro em relação aos jogos e consoles? Realidade aumentada? Ter a possibilidade de ter sensações? Não sei. Mas gostaria de poder acompanhar esses avanços. Comenta aí o que você acha que pode ser o futuro dos videogames. Deixa o like se curtiu o vídeo, que o YouTube vai recomendar para mais pessoas assistirem. Se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir, valeu e falou!